Noite de terror na Cidade de Deus. Foram 3 ataques de criminosos contra policiais da UPP em 12 horas. Houve correria e carros voltaram pela contramão na Avenida Edgar Werneck. Nós acompanhamos tudo de perto desde o começo. E o repórter Jackson Silva mostra agora para você. Rodou. Todo mundo correndo, criança, adulto, muito tiro. O tiro passava assim, varado assim na rua ontem. A denúncia é de um morador que ficou no meio do fogo cruzado. Medo se espalhou em plena Avenida de Werneck, uma das principais vias da Cidade de Deus. Houve correria. Policiais seguiram pela região com um armamento pesado. Eles estavam à procura de 15 traficantes que teriam atirado contra a tropa. Os PMs precisaram ser resgatados por um veículo blindado. Nas redes sociais, o alerta para motoristas sobre a operação da polícia. Alguns ônibus mudaram o trajeto por causa da violência. Foram 3 ataques em menos de 12 horas. A primeira ação dos bandidos aconteceu às 5 horas da tarde desta quarta-feira. Depois, não parou mais. Às 3 horas da madrugada, a situação ficou ainda pior. Os traficantes atiraram mais uma vez. A marca de tiro nesta viatura dá uma ideia do que os policiais sofrem todos os dias nesta região. Durante toda a manhã, o patrulhamento foi reforçado na Cidade de Deus. Policiais militares da UPP seguiram com viaturas em diversos pontos da favela para reprimir mais um ataque dos bandidos. O veículo blindado segue para um dos pontos mais violentos da favela. Com os fuzis posicionados nas escotilhas, os PMs tentam chegar até o paradeiro dos traficantes. A Cidade de Deus é uma das favelas ocupadas pela polícia na zona oeste do Rio. Há quase 9 anos, a comunidade recebeu uma UPP, mas a paz nunca chegou. É isso, gente. Enquanto a segurança não chega, quem mora aqui faz o que pode para sobreviver em pleno campo de guerra. Sai daí, Zé. Ainda muito cedo, inocentes, como essas crianças, tiveram que aprender muito rápido a se defender. No meio do tiroteio, o que você faz? Deito no chão. Mas não é em qualquer lugar. Não. Qual lugar que você procura para se defender? Carro, procura o quê? Carro. Por que o carro? Porque é o melhor lugar para mim se esconder. Quem te ensinou isso? Minha mãe. Depois coisa embaixo do carro. Você tem medo de quê? De morrer, ué. Meu Deus do céu, que tristeza um troço desse, te contar. Olha só, quando a gente fala de Rocinha, tá lá, né? Estampar a Rocinha. Vem aqui comigo rapidamente, só para você tentar entender onde eu quero chegar. É que essa imagem, essa entrevista com as crianças, meio que desnorteou minha linha de pensamento. A Rocinha, se você parar para olhar, ela nada mais é do que um quadro instalado na sala do Rio de Janeiro. Então dá um troço lá, dá um pipoco lá, Forças Armadas, meu filho, se tiver que chamar o John Kim Jong lá da China, vai chamar pro troço dar uma estabilizada. Mas aí eu te falo, Cidade de Deus, Favela do Rola, qualquer outra comunidade que não esteja na sala, que esteja mais pro lado da cozinha, do banheiro, do quintal, onde ninguém vê muito, as guerras internas acontecem a todo momento. E você vê o policial militar com tiro no para-brisa, você vê o morador desesperado ensinando o filho de 4, 5 anos, 6 anos a se livrar do tiroteio. Porque qual é o medo? O que uma criança teria que ter medo de morrer? Fala pra mim. Criança não teria que ter contato ou noção do que é a morte. Teria que ser algo lúdico, como meu filho aprende. Algo lúdico que ele vai aprender a dor, vai entender o ciclo da vida muito mais tarde. Essas crianças não, são obrigadas nessa realidade crua, nua e nada acontece. Porque na Cidade de Deus, Carregosa, tá já há muito tempo. E agora que a gente está mostrando e olhando, porque é tanta guerra, que quando não é uma é outra. O problema de você já botar uma criança dessa idade, já acostumada a essa realidade, é que você cria uma geração de pessoas extremamente mais insensíveis à violência, ao crime, né? Então, assim, isso daí, no momento que você vira uma normalidade para uma pessoa... Você compromete uma geração futura. Você compromete uma geração. E o que acontece? Na verdade, o Rio de Janeiro ele tem algumas favelas com alguns tipos diferentes de dinâmica. Como, por exemplo? E isso vai, assim, você vê, Cidade de Deus, Maré, Jacaré, Vila Aliança, Coreia, são locais extremamente beligerantes. Ali
entrou, é troca de tiro, guerra, tem que ter blindado, tem que ter tudo. E você tinha outras facções, até o próprio ADA antigamente fazia muito isso, que não tinha muito hábito de confrontar. Podia ter o confronto, mas em regra não tinha muito essa coisa de chegar e já ter tiroteio como você tem na CDD. Então você via vintém, e isso também é perigoso. Às vezes as pessoas acham que não é melhor essa comunidade, e a Rocinha era muito isso também, de você não ter o hábito de ter muito confronto, você tinha um ou outro para fugir, mas você não tinha o criminoso bancando como você vê nesses locais. Isso que a gente está vendo. Ó. Que ele fica lá e fica tocando. Por exemplo, na Vila Aliança, os traficantes são chamados de guerrilheiros. Eles se chamam de guerrilheiros. Então, assim, você vê o que acontece. É também perigoso porque você cria uma falsa estabilidade no local. Que é aquela ideia do tipo, enquanto não está dando problema, o problema deixa para lá, vamos para onde tem um problema. E aí o problema cresce e vira guerra de traficante, como Rocinha, né? Ou vira uma coisa muito pior, que é máfia. Que é exatamente. Assim, que ele vira uma máfia tão estruturada, tão organizada, que depois para dissolver é dificílimo. Vamos ao vivo agora com Jackson Silva, que está por lá e vai contar pra gente. Que entrevista triste, hein, Jackson? Pelo amor de Deus, com crianças. Mas essa é a realidade, não adianta mascarar. Crianças que não têm aula praticamente. A gente até mostrou esse ano uma reportagem que acho que são 15% do período letivo é comprometido por tiroteios no Rio de Janeiro. É isso, é a realidade, infelizmente, né? Como está a situação por aí? Boa tarde para você. Muito triste, Isabela. A realidade de crianças, referência de milhares de crianças de favelas controladas por traficantes. Aqui na Cidade de Deus não é diferente. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O clima aqui é de aparente tranquilidade, apenas de aparência, porque o medo continua. Estamos em frente à base da localidade conhecida como Karatê. Só para ter uma ideia, o patrulhamento aqui que era feito apenas em viaturas, agora passou a ser feito com a ajuda de um veículo blindado do batalhão de Jacarepaguá. Isso porque, para os policiais chegarem até a localidade, conhecida como Ponte Grande, que fica no final desta rua, eles precisam passar por um campo aberto. E esse local é controlado por traficantes fortemente armados. De acordo com um policial, que não quis ser identificado, ele disse que mais de 30 bandidos usam fuzis, metralhadoras e outros armamentos pesados. E para passar por ali, somente num veículo blindado. Eles precisam chegar até uma base que fica em ponto estratégico aqui da favela. Com medo da violência, muitos pais preferiram não levar os filhos para a sala de aula. Tem essa escola aqui, por exemplo, ela está funcionando, mas não teve aula. Ela fica entre a base da UPP e os pontos de contenção com traficantes fortemente armados. Isabelle.